Dos quase 2 milhões de idosos da cidade de São Paulo, cerca de 16% vivem sozinhos, muitos com mais de 90 anos de idade. Há ainda 48% deles que moram em casas na companhia de outros idosos. Então, envelhecer em São Paulo e nas grandes cidades, o que significa? Há condições favoráveis para vivermos sós? Para conversar sobre esse contexto do envelhecimento nas cidades, participando remotamente conosco, uma das maiores especialistas em envelhecimento, a doutora Ieda Duarte, professora doutora do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Esse estudo, que acompanha as condições de vida e saúde dos idosos residentes no município de São Paulo, é uma ferramenta importante para avaliar como os idosos estão lidando com os desafios da velhice. É um prazer recebê-la, doutora Ieda. É um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço muito o convite, para que nós possamos trocar algumas informações relativas às pessoas idosas. Bom, o estudo SAB, doutora Ieda, começou no ano 2000 como uma iniciativa da OPAS e São Paulo entrou desde o começo? Sim, é assim, no ano 2000, isso há 20 anos atrás, não é? Nós já éramos um país envelhecido naquela época, mas estávamos rapidamente entrando nesta transição demográfica, como vários outros países da América Latina e Caribe. No entanto, todas as informações disponíveis naquela época relacionadas ao envelhecimento, elas vinham de países mais longevos, de países de primeiro mundo, de países mais longevos. Então, a OPAS teve a iniciativa de tentar entender, conhecer e entender como se dava o envelhecimento dessa região, América Latina e Caribe, considerando que esta é uma região mais em desenvolvimento, ou mais subdesenvolvida, para não se usar esse termo, né? Então, assim, nós não tínhamos atingindo ainda as melhores condições de desenvolvimento, o que acaba sendo um pré-requisito para se ter um envelhecimento populacional, como o envelhecimento estaria acontecendo aqui naquele momento. Daí foram escolhidos 7 centros urbanos da América Latina e Caribe, todos nas capitais dos países, com exceção do Brasil. Por quê? O Brasil, ele foi um dos países escolhidos, mas Brasília não é uma cidade normal, né, entre aspas, porque ela foi uma cidade construída. Então, se precisava de duas coisas: uma cidade que tivesse nascido naturalmente, como todas as outras, e o financiamento, porque o financiamento cabia a cada país. Quem financiou o estudo SAB desde o seu início é a FAPESP, e isso também foi uma das coisas que determinou que o estudo fosse na cidade de São Paulo. Tá. Agora, você coordena esse estudo desde o início, nesses 20 anos. Podemos dizer que houve muita mudança nesse perfil do idoso? Não, na verdade, quem coordenava o estudo era a professora Maria Lúcia Lebrão desde o início. Foi o professor Rui Laurenti, que foi o convidado para participar desse estudo e passou essa responsabilidade para a professora Maria Lúcia. Eu passei a fazer parte do Estudo SAB desde 2002 e estou até hoje. Hoje sou a coordenadora, porque a professora Maria Lúcia infelizmente faleceu em 2016, mas sempre trabalhei junto com ela desde 2002, nesse período todo. O que é que nós podemos observar? Pelo menos assim, nós temos observado várias questões em relação aos idosos. Uma coisa que é importante colocar é que, embora seja São Paulo, nós já fizemos algumas comparações com alguns estudos nacionais, etc., os resultados do SAB, eles são bastante fidedignos em relação à população brasileira. Ele é bastante comparativo. A gente tem uma população em São Paulo muito miscigenada. Então, os resultados que nós obtemos aqui, que são reflexo do maior N absoluto de idosos do país, embora não seja maior proporção, quando se trabalha com proporção, São Paulo não está em primeiro lugar, mas quando se trabalha em números absolutos, ele está. Então, nós podemos ter informações consistentes em relação ao envelhecimento. Algumas coisas, por exemplo, talvez a gente vá conversando sobre isso no transcorrer desse diálogo. Mas, por exemplo, a gente vê que os idosos, eles, de 2000 para cá, eles referem a presença maior de doenças, por exemplo. Isso significa dizer que eles estão mais doentes? Não, não necessariamente. Neste período, também houve um melhor acesso ao serviço, houve
um grande progresso no acesso aos serviços e possivelmente no acesso aos diagnósticos. Então, hoje o idoso pode referir mais doenças porque ele está consciente dessas doenças, o que podia não acontecer exatamente da mesma forma 20 anos atrás. Uhum. Então, algumas melhorias em termos de assistência à saúde, de assistência social aconteceram e que elas se repercutem nas informações que nós obtivemos durante os estudos. Aí não sei como é que você quer que a gente fale sobre essas alterações. Antes, adoraria, sim, depois a gente falar de algumas das principais alterações. Mas como você mencionou que a população que vocês acabam acompanhando no município de São Paulo acaba refletindo um pouco, né, do mesmo modo, mais ou menos, do que acontece com a população brasileira, então o estudo SAB, ele acaba norteando, imagino, uma série de em termos de políticas públicas mais necessárias para esse acolhimento, para essa assistência ao idoso? Uma das grandes finalidades do SAB, desde o começo, foi ser uma fonte de informações consistentes e fidedignas que pudessem contribuir para o reordenamento das políticas públicas. Uhum. Então, nós trabalhamos em diferentes momentos junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria Estadual de Saúde e Assistência Social, aqui em São Paulo, em relação à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, aí a Secretaria de Direitos Humanos. Então, de uma certa forma, nós sempre ficamos bastante próximos das autoridades públicas, vamos dizer assim, para que o SAB pudesse ser, sim, uma fonte de informações que contribuísse para mostrar do que é que os idosos precisam, como é que podemos ajudá-los e isso, de alguma forma, pudesse contribuir para o reordenamento das políticas públicas. Nesse momento, nós temos muitos idosos, eu fiquei meio absurdada com o número de idosos que moram sozinhos ou que moram idoso com idoso. É uma problemática levantada, né, nesse estudo do SAB, e o que nós estamos fazendo para melhorar? Ou o que o SAB pode apontar como iniciativas que poderiam ajudar? Assim, acho que assusta porque vamos lembrar que em São Paulo nós temos mais de 1.800.000 idosos, como você bem colocou no início da entrevista, nós temos quase 2 milhões de idosos em São Paulo, né? Então, na hora que você trabalha com as proporções, todos os números ficam grandes. Nós estamos falando de uma cidade bastante populosa. Então, aqui em São Paulo, nós vemos, por exemplo, que 16% da população idosa reside sozinha. Isso alcança quase 300.000 pessoas. O que chamou a atenção não é o fato delas residirem sozinhas, mas o fato de nós termos, por exemplo, uma proporção de idosos de 90 anos ou mais residindo sozinhos, né? Isto é um problema. Vamos olhar isso de duas formas. Eu tenho que entender se residir sozinho é uma opção ou uma falta de opção. Se ele é uma opção, muitas vezes o idoso reside nessa condição porque ele tem condição para isso. Ele tem condição cognitiva, ele tem condição de saúde, ele tem uma rede de suporte social suficientemente eficaz para permitir que ele resida nessas condições. E é uma opção dele morar dessa forma. Então, isso por si só não é um problema. Agora, quando é uma falta de opção, assim, eu já sou mais debilitado, eu sou mais doente, eu estou mais fragilizado, eu sou muito longevo, mas eu não tenho com quem morar. Então, deixou de ser uma opção, então este grupo se torna mais vulnerável e merece atenção. Nesse sentido, o SAB contribuiu há vários anos atrás, cerca de um pouco mais de 10 anos, com a criação do programa de acompanhante de idosos que existe só aqui em São Paulo, né? É um programa público da Prefeitura do município de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, que acompanha a população idosa mais vulnerável, incluindo também os que moram sozinhos e precisam de ajuda. Então, nada mais é do que um programa de cuidadores, que é um programa público muito exitoso, muito bem sucedido. Então, essa relação do SAB com as políticas públicas, com a
a criação do pai foi um evento muito, muito, muito gratificante para nós em termos de pesquisa, que era o resultado da pesquisa levar à criação de um serviço que realmente atende à necessidade da população idosa e da população idosa mais vulnerável. Agora, a questão do morar sozinho, ela tomou um outro vulto agora na pandemia, Sim. porque o idoso, sendo vulnerável, e tudo que se fala em relação aos idosos fica em casa, não sai de casa, etc. Você não pode sair. Isso veio por todas as vias, né? Pela mídia, pelas redes sociais, pela família, etc., como vocês não podem sair de casa. Mas as pessoas precisam comer, a maioria deles tem 2 ou mais doenças crônicas, precisam de medicamento, etc. Então, como é que ele ia sobreviver, né, se ele não tivesse uma rede de apoio eficiente? Essa foi a preocupação quando nós fomos atrás dos idosos que residiam sozinhos. Tá? Até para ver essa necessidade. Então, a preocupação era: não critique o idoso ao vê-lo na rua, sem saber se ele não está na rua, para poder sobreviver dentro da casa, né? Então, era um pouco isso. Com isso, nasceram alguns movimentos, o Anjos do Otis, alguns movimentos da sociedade civil mesmo, para apoiar as pessoas idosas, para que elas pudessem cumprir o distanciamento social e recebessem aquilo que necessitavam em casa. Claro que isso não atingiu todo mundo, mas foi um movimento de solidariedade bastante positivo que aconteceu em muitos lugares, incluindo aqui em São Paulo. E esse movimento a gente continua vendo acontecendo, né? Eu acho que assim, há uma mudança, né, do olhar da sociedade em relação à pessoa idosa que está morando sozinha muitas vezes porque ela realmente não tem família, não tem rede de suporte, enfim, né? Ieda, a gente volta já para continuar conversando, tá bom? Vamos fazer um rápido intervalo. E você não sai daí, não. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada.